Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Salve, salve meus amigos e minhas amigas, cruzmaltinos e cruzmaltinas vascaínos espalhados de norte a sul do nosso país, de leste a oeste, também do nosso hemisfério, planeta Terra, de qualquer canto que você estiver localizado. Sejam todos muito bem-vindos. Você está ligadinho, conectado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva. Estamos aqui todos os dias na parte da noite para trazer muita informação, verdade, né, que é o mais importante. Tem muita informação fake e também a nossa opinião, tá, galera? Então, olha só, logo de cara, né, já vou passar a visão para você. Meus amigos, algumas coisas importantes do nosso Vasco. Vamos falar da agenda do nosso Vasco nessa próxima semana. Na verdade, perdão, durante o decorrer dessa semana, o cronograma do nosso cruzmaltino. Vamos falar sobre Atlético Goianiense e Vasco da Gama na próxima quarta, sobre Vasco e Bragantino no próximo sábado, sobre a janela. Vou explicar algumas situações para o torcedor do Vasco, para todo mundo entender o que está acontecendo nos bastidores do Vasco, na parte política, na questão financeira. A gente vai colocar tudo aí para você, torcedor do Vasco, ficar por dentro, inteirado dessa situação que é muito importante. Vamos falar sobre a SAF, a venda da SAF, como está a questão na justiça, outras situações, 777, para vocês ficarem por dentro de tudo. Você que já está por dentro, é sempre uma boa oportunidade para ouvir assuntos do nosso Vascão e também, né, atualizar aí, né, a parte envolvendo a parte administrativa do nosso cruzmaltino. Valeu, galera? Já se inscreveu? Não? Então dá essa força aqui para mim, que se inscreve, deixou o joinha já, o gostei, o like, deixa o seu gostei também, que nos ajuda bastante, valeu? E para nos ajudar mais um pouquinho, se você gostou do nosso canal, pode se tornar membro ou deixa o anúncio correr, que nos ajuda a gerar receita. Dito isso, eu quero começar a falar com vocês aqui. Meus amigos, muita coisa importante, hein? Eu quero falar com vocês sobre a partida da próxima quarta-feira. Já estamos aí na noite, já no fim da noite dessa segunda-feira. Alguns de vocês já devem estar me assistindo na parte da manhã e na madrugada de terça-feira, ou na manhã até mesmo, enfim. Independentemente, Deus possa nos abençoar. Ótima semana para todos nós. Semana a qual, nessa próxima quarta-feira, no meio da semana, o nosso gigante da colina tem compromisso pelas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de ida, né? Lá em Goiânia, tá, galera? E olha só, uma situação aí importante, viu? O zagueiro Maicon, né? Como eu mencionei para vocês no nosso Expresso News hoje mais cedo, ele deixou o campo ontem, no último domingo, sentindo um pouco de dor na posterior da coxa e coisa e tal. Ficou aí, o Maicon vai ser avaliado pelos médicos do clube na manhã dessa terça-feira, vai passar por avaliação, tá, gente? Para nós tomarmos conhecimento se ele viaja com o elenco para essa partida ou se fica no Rio aí cuidando da musculatura da sua coxa. Então, a situação de atualização do zagueiro Maicon, tá? Agora, ainda se tratando dessa partida, o árbitro já foi escalado pela CBF, é o Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, é o árbitro escalado para esse confronto entre Atlético Goianiense e Vasco da Gama pelas oitavas de finais da Copa
do Brasil, tá? Uma situação aqui, gente, é o seguinte: os ingressos começaram a serem vendidos por volta de 9, 8h40, 9 da noite. No site do Atlético Goianiense, o valor do ingresso inteiro, a entrada inteira, está saindo por 300, isso mesmo, R$300. A meia entrada é R$150, porém, todavia, entretanto, a meia entrada é só para quem tiver com a camisa do Atlético Goianiense. Então, uma covardia sendo feita com o torcedor do Vasco. Aquele torcedor que quiser ir ao estádio e usar a camisa do Vasco vai ter que pagar o dobro do valor que qualquer outra pessoa vá ao estádio usando a camisa do Atlético Goianiense. Eu, particularmente, se eu moro em Goiânia, se eu estivesse lá, né? Se eu tô com um pouco de din-din, eu pego uma camisa branca dos caras e ponho só para entrar. Chega lá, eu boto qualquer outra camisa. Papo é reto, comigo não tem conversa fiada não. E pronto, só não usa a preta e vermelha dos caras. A branca eu coloco só para entrar. Depois que entrou, tiro, fico com a camisa neutra aí, pronto, entendeu? Eu faria isso. Agora, tem gente que nunca foi a um estádio, tão quanto numa oitavas de final de Copa do Brasil para ter que assistir com a camisa do rival. Ah, não dá, é preto e vermelho ainda. Então é uma covardia o que está sendo feito com o torcedor do Vasco da Gama. Tem torcedor do Vasco reclamando que quando entra no site não dá a opção de comprar o ingresso meia entrada, só estaria nas primeiras horas aí a opção de valor inteiro, que é uma covardia, vou reiterar, R$300, tá? Para jogar no acanhado estádio do Atlético Goianiense. Não estamos falando aí de um Maracanã, de um Morumbi, de um Wembley, de um Allianz Arena, não, estamos falando aí de um estádio modesto, acanhado, né? Bem básico ali, né, do Atlético Goianiense, para ser bem sincero para vocês. Agora eu quero falar com vocês aqui, é uma outra situação, ainda envolvendo aí essa partida, tá? Ainda envolvendo essa partida, eu quero falar com vocês sobre a questão aí do nosso time, né? O Rafael Paiva deve promover algumas mudanças na equipe, tá? Deve promover. Uma delas pode já até mesmo ser em relação ao meio-campo, já visando o jogo do próximo sábado. Matheus Carvalho pode jogar pela Copa do Brasil, mas está suspenso pelo Campeonato Brasileiro. Pode ser que o Souza ou outro jogador entre aí nessa vaga do meio-campo. Pode ser, não temos certeza ainda dessa situação, ou até mesmo o Zé Gabriel pode voltar ao time. Mesma situação é o Paulo Henrique, ele pode jogar pela Copa do Brasil e não pode jogar pelo Campeonato Brasileiro. Tem a questão do zagueiro Maicon, que vai ser reavaliado pelos médicos do Vasco. Tem o Rojas, que entrou até que legal no segundo tempo contra o Grêmio, né? Algumas situações, a questão também do meio-campo, se joga Felipe Coutinho com Dimitri Payet, muda a dinâmica do jogo, dá para fazer isso agora? Não dá? Mantém o Emerson Rodrigues no ataque? Tem muita gente batendo no Emerson Rodrigues, mas ontem não tivemos um campo, né, para jogar futebol profissional, tem que ressaltar isso. Não sei também, vamos aguardar. Se o Adson tivesse bem, Álvaro Silva, hoje colocaria o Adson, deixaria o Emerson no banco para entrar na segunda etapa. Minha opinião, tá mais entrosado, acostumado com o jeito do Vasco sair jogando rápido, na transição rápida com David e Verratti. Não sei, fato é que o nosso treinador tem esse abacaxi nas mãos para descascar nas próximas 40 horas, 45, 46 horas aí, né, para definir a escalação para o nosso Vasco, tá, galera? E olha só, deixa eu explicar para vocês aqui a agenda da semana, tá? Essa agenda vai culminar, inclusive, no jogo, né, contra o Red Bull Bragantino, que é nesse próximo sábado aqui no Rio, em São Januário. Tá? A partir da qual os ingressos já estão esgotados, isso mesmo, coisa de maluco. Eu gravei o vídeo hoje, era 3 e pouca da tarde, subi 4 e pouquinho da tarde. Eu subi o vídeo, passou alguns minutos, eu já fui ver no Sócio Gigante no site, ingressos esgotados. Então hoje, em menos de 6 horas, nessa segunda-feira, em menos de 6 horas, a torcida do Vasco já esgotou todos os ingressos para Vasco da Gama e Red Bull Bragantino, válido pela 21ª rodada do Brasileiro. Por que isso? Porque é o primeiro jogo em São Januário após a volta do Felipe Coutinho, ele que está ganhando ritmo. Existe uma expectativa muito grande que ele seja titular contra o Bragantino.
E o Vasco ali bem organizado, jogando diante do seu torcedor para buscar essa vitória. Então por isso o torcedor do Vasco já fez a sua parte, já esgotou todos os ingressos. Aí se tratando da agenda da semana, como eu já falei, que vai culminar nesse jogo de sábado, né? É o seguinte, o Vasco, nosso elenco, treina na manhã dessa terça-feira no CT Moacir Barbosa, tá bom, meus amigos? Na parte da tarde aí, o nosso Vasco pega o avião com sentido à capital Goiânia para enfrentar aí o Atlético na quarta-feira. Aí vamos lá, quarta-feira de manhã o Vasco faz um reconhecimento do gramado lá do estádio do Atlético Goianiense e à noite, né, na parte da noite, 9h30 da noite, o jogo Vasco entra em campo aí, partida válida pelas oitavas da Copa do Brasil. Quinta-feira de manhã o nosso Vasco pega o avião e retorna para o Rio de Janeiro. Na parte da tarde, depois do almoço, obviamente, o Vasco volta ao CT Moacir Barbosa para voltar ali alguns trabalhos de treinamentos. Quem for a campo na quarta faz o trabalho regenerativo e quem não for a campo já faz um trabalho ali mais pesado, campo e bola e coisa e tal. Na sexta-feira aí o Vasco treina pela manhã, tá bom? Para já ficar concentrado na parte da tarde, já focado no jogo de sábado, tá? Como o jogo vai ser aqui no Rio, então o Vasco obviamente não viaja, mas na sexta-feira à tarde, depois ali o Vasco treina de manhã na sexta, almoça, na parte da tarde vai sair a lista de relacionados. Aí os relacionados para a partida vão ficar concentrados aqui no Rio, hospedados no hotel, concentrados para esse jogo. E aí sim, no sábado, né, na parte da noite, o nosso Vasco entra em campo diante o Red Bull Bragantino pela 21ª rodada em São Januário. Dito isso, tudo ok, todos os pingos nos is, tudo explicadinho para você, torcedor e torcedora. Estão entendendo? É isso aí, então vamos embora. Foi até maneirinho agora eu perguntar, como se vocês pudessem me ouvir aí, né, na hora que eu tô falando, né, porque eu tô botando, eu tô gravando aqui pra vocês, isso aqui vai ao ar só daqui umas 2 horas, mas enfim, brincadeiras à parte, vamos lá, galera, quero que vocês acompanhem na tela aí, tá, a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro completa, tá, teremos 5 jogos abrindo a rodada já no próximo sábado e outros 5 jogos encerrando a rodada no domingo, isso mesmo, o nosso Vasco joga no sábado, então, como vocês já observam na sua tela, o Vitória da Bahia recebe lá no Barradão a equipe do Cuiabá, sábado 4 horas da tarde, hein? Dura missão para o Cuiabá, o Vitória da Bahia que conseguiu aí vencer aí, né, após muito tempo sem conseguir pontuar no Campeonato Brasileiro, uma vitória histórica diante o Palmeiras jogando aqui em São Paulo. Já o Cuiabá, né, muito altos e baixos, né, faz um jogo bem fora de casa, joga mal dentro de casa, foi eliminado na Sul-Americana, perdeu para o Atlético Paranaense na Arena Pantanal e tenta uma reabilitação diante o Vitória, por isso é uma dura parada esse jogo de sábado aí, Vitória e Cuiabá. O nosso Vasco entra às 7 da noite em campo contra o Red Bull Bragantino, outro confronto de certa forma difícil, porque não sabemos como vai ser o tom de exigência, o nível de exigência na partida dessa quarta-feira e no automático, né, não sabemos como o nosso elenco vai chegar para esse jogo contra o Bragantino. Contrapartida, o Bragantino vem de uma derrota, perdeu para o Fluminense na manhã desse último domingo, 1-0 jogando em Bragança Paulista, na sua casa, no Nabia Tchedi, e busca também uma reabilitação no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é um jogo aí que dá para o Vasco ganhar, claro que dá, né? Mas também dá para o nosso adversário vencer. Por isso requer bastante atenção nessa partida do Vasco, né? Outro jogo de sábado, já no caso sábado à noite, 8 horas, o Atlético Goianiense recebe, né, lá em Goiânia o Botafogo. O Botafogo que briga pelo título, derrapou na última rodada, tomou 3-0 do Cruzeiro aqui no Rio de Janeiro, e o Atlético Goianiense que segue sem vencer, atuando em seus domínios, né? E aí teremos também às 8 da noite de sábado a equipe do Cruzeiro, né? O Criciúma, né, enfrentando aí a equipe do Atlético Mineiro, tá? Então, Criciúma e Galo Mineiro, 8 horas da noite em Santa Catarina. Criciúma que dá trabalho quando joga em casa e o Galo que não consegue pontuar de certa forma fora de casa nos últimos jogos. O São Paulo recebe no Morumbi o Flamengo, né, o clássico dessa rodada aí, na minha opinião aí, né, se não for o maior jogo, é um dos maiores jogos dessa rodada aí, São Paulo e Flamengo, o São Paulo brigando, né, na tentativa de entrar ali no G4 e o Flamengo tentando se consolidar na liderança do campeonato, né, conseguiu aí já abrir uma
uma diferença em relação ao Palmeiras, né? Já soma 40 pontos junto com o Botafogo, então tem tudo para ser um grande jogo também, né? E a vantagem é que no Morumbi tem um gramado decente para ter um grande jogo, né? Aí os jogos de domingo, galera, domingo 4 da tarde teremos Fluminense e Bahia, grande jogo, duelo de tricolores, duelo carioca e tricolor baiano aqui no Rio de Janeiro. Teremos também Corinthians e Juventude na Arena Itaquera, vamos torcer para esse jogo aí pelo menos dar empate ou vitória do Juventude, hein, galera? Vamos ficar de olho nessa partida aí. Atlético Paranaense recebe lá na Liga Arena a equipe do Grêmio, vamos ficar de olho também nesse jogo, tá? Domingo 4 da tarde, e aí ainda no domingo, só que às 5 da tarde, o Internacional recebe na Arena Beira-Rio o Palmeiras, né? Palmeiras que derrapou, perdeu na última rodada, o Internacional empatou fora de casa, são duas equipes que buscam a reabilitação, o Internacional eliminado da Sul-Americana de forma aí precoce, né? Então, muita pressão de ambas as partes para essa partida. E fechando a rodada, o Cruzeiro recebe o Fortaleza em Minas Gerais, no Mineirão, às 9 horas da noite. O Cruzeiro tentando manter essa boa batida aí, bom ritmo de jogos, e o Fortaleza também. São duas equipes que estão embaladas no campeonato. Dito isso, meus amigos, agora que nós já falamos aí do cronograma, da agenda dos jogos, da rodada, da próxima rodada do Brasileiro, eu quero falar com vocês aqui um pouco sobre janela de transferências e reforço, mercado da bola do Vasco, né? Às vezes, assim, por exemplo, o torcedor do Vasco, né? Não só do Vasco, mas qualquer torcedor, no modo geral, acaba sendo bem parecido. O torcedor, no modo geral, é aquilo, o time começa a ganhar, tá bom, tá beleza. Aí perde uma, perde duas, três, aí é aquela velha máxima, né? Ninguém mais presta. Às vezes é verdade, e a maioria das vezes não é verdade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não significa, meus amigos, que o Vasco perdeu pro Galo Mineiro fora de casa, o Galo mais encaixado ali, numa entregada de paçoca do Praxedes, que tá tudo acabado. Não significa. Não significa que se o Vasco perdeu pro Grêmio por 1-0, num curral, onde só choveu e teve lama, e a bola quase não rolou, do mesmo jeito que o Vasco levou esse um gol, o Vasco poderia ter feito o gol também na cabeçada do Verratti, e a história poderia ter sido diferente. O que eu quero dizer, não é momento para a gente endeusar nenhum jogador do nosso elenco, acreditar que o Vasco vai ser campeão, não é momento, para ser bem sincero para vocês. Só que também eu enxergo o torcedor do Vasco, que também não é momento para achar que ninguém mais presta, para achar que é para mandar todo mundo embora, que o time inteiro não presta, que é todo mundo ruim. Mas eu entendo, claro, óbvio, eu entendo e respeito também a opinião de quem pensa de uma forma diferente, para quem diverge da forma que eu penso. Quanto a isso, zero problema, tá? Aí, por exemplo, eu vejo a galera falar assim, tem que contratar logo. Aí eu vejo a galera falar assim, esse time é ruim. Às vezes alguns falam, precisa de zagueiro, outros falam, precisa de volante. Aí há quem diga, precisa de lateral. Tem outros que falam, a prioridade é o ataque. Tem outros que falam, precisa de zagueiro, lateral, volante, ataque, todo mundo, né? Tem outros que falam, o Pedrinho tá igual 777, só promete. Aí outros falam, mas e cadê o Vasco, né, no mercado? Tá, só especula e não contrata e coisa e tal. Então, eu começo a sentir, né? Eu começo a sentir uma certa ansiedade por parte da torcida do nosso Vasco. E é normal, como eu já falei, todo torcedor tem essa ansiedade. A gente vê o tempo todo a torcida do Palmeiras cobrando a Leila Pereira por reforços lá no Palmeiras. A gente vê o tempo todo a torcida aqui do rival, né, do Flamengo, cobrando a diretoria atrás de mais reforços e coisa e tal. E no Fluminense, no Botafogo, no Cruzeiro, no Galo, todo mundo cobra e todo mundo tá se reforçando, né? Agora, eu acho covardia quando a gente usa do tom para dizer, o Vasco não se reforçou. Calma aí, gente, calma, né? Reforçou sim, chegou Felipe Coutinho, o Payet voltou, isso também já é o outro reforço. Payet podendo jogar, Coutinho é bacalhau, já tá jogando, calma, não fez gol, não deu assistência, calma. Coutinho não teve um jogo ainda para ele jogar. Um gramado digno, com o time organizado. Ainda não teve isso para a gente ver o Coutinho e o Payet jogarem. A expectativa é que a gente veja isso na próxima quarta-feira ou no próximo sábado aqui no Rio, que são dois gramados bons, que dá para a bola rolar, os times vão estar encaixadinhos. Tem essa expectativa, mas vamos com calma. Né? Trouxe o Emerson Rodrigues, já tem gente queimando o Emerson Rodrigues, calma também, a gente queimou o Adson lá atrás, vamos esperar, se ele for realmente ruim, a gente vai tirar a prova disso daqui a pouco, o tempo vai provar para nós, se é só uma ou duas partidas que ele fez ruim ou se realmente não tem qualidade, né? A mesma situação aí, por exemplo, em relação a zagueiro, o Vasco ganhou 4 jogos seguidos,
Já tinha gente falando, a zaga resolveu, tem que comprar agora jogador pro meio e pro ataque. Aí perdeu 2 direto, aí ninguém mais na zaga presta, né? Sendo que no jogo contra o Galo, o Maicon subiu um pouquinho errado, mas ele tava na bola. O PH chegou atrasado ali no primeiro pau, o Vasco levou o primeiro gol. O segundo gol foi o Prachetes que entregou. E contra o Grêmio não dá nem pra ter muito parâmetro, porque foi mais mérito do Soteldo, que teve a lucidez de dar o biquinho na bola, o campo molhado, sabe? Do que falha defensiva do Vasco. Até porque o Grêmio ficou o tempo todo jogando bola na área do Vasco, debaixo de chuva, de muita lama, e o Vasco tirando bola o tempo todo. Então, eu acho que assim, precisamos de reforço? Eu concordo, torcedor. Nós precisamos de reforço. Eu, na minha opinião, se eu tenho a caneta, se eu sou o presidente do Vasco, o diretor de futebol, eu ia atrás de um grande zagueiro para chegar e resolver de uma vez por todas a zaga do Vasco. Eu ia atrás ou de um falso 9 ou de um ponta esquerda. Tá bom, meus amigos? E se tivesse algum outro jogador de qualquer posição dando mole no mercado, eu pegaria. Nem que fosse, de repente, um primeiro ou segundo volante, ou de repente um meia, ou um centroavante, mas aí não seria prioridade. Para mim, minha prioridade hoje seria um zagueiro e um atacante. Por que um atacante? Porque já ficou notório, quando sai o Verratti de dentro da área, o Vasco fica perdido, o Vasco perde a referência, o Vasco não tem outro jogador referência, e também não tem jogador para jogar ao lado do Verratti, né? Muitas das vezes a gente vê ali uma certa tentativa de diálogo, David Verratti, Adson, mas não é a mesma coisa se tivesse um outro cara ali, com faro de gol, jogando do lado dele, não sei, então, na minha opinião, eu faria isso. Então, vamos lá, Álvaro Silva, por que o Vasco está demorando então para contratar? Então, por que o Pedrinho não contrata? Álvaro Silva, por que o Pedrinho está fazendo igual a 777? Só especula e não chegou ninguém. Calma. A título de informação, tá, gente? Isso não é minha opinião. Isso é o que está acontecendo no Vasco, é fato. Tá? Quando o Pedrinho assumiu a SAF do Vasco, quando a Justiça do Rio de Janeiro concedeu o controle acionário da SAF do Vasco para o Vasco Associativo, encabeçado pelo Pedrinho, o cofre da SAF estava zerado, gente. É como se você tem uma loja em parceria com um sócio. Se você descobre que o seu sócio está fazendo muita coisa errada, você processa o seu sócio, a justiça manda o seu sócio sair fora da loja. Você chega no primeiro dia para você reabrir a loja, você descobre que tem funcionário com salário atrasado, tem funcionário sem 13º, tem funcionário sem registrar. Você descobre que tem fornecedor que está fornecendo há vários meses e a loja não está pagando, e ainda descobre que o caixa da loja não tem nem moeda, está zerado. Tem nem moeda de 10 centavos. Foi o que aconteceu no Vasco, gente. O Pedrinho entrou, a 777 deixou dívida de jogador que chegou, de jogador que já foi, dívida do Vasco com outros clubes, jogadores que o Vasco contratou na gestão da 777. Tem muita gente falando da 777 aí, mas tem muito jogador comprado fiado, a 777 nem tá mais no Vasco, o Vasco tá tendo que pagar isso aí. Tem muita gente botando como se a 777 tivesse montado um time, né? Vamos lá. Outra coisa, fornecedores, o Vasco devendo, luva de atleta, o Vasco devendo, direito de imagem, estava atrasado, uma série de situações, o Vasco estava sem diretor de futebol, sem diretor comercial, o Vasco estava sem coordenador técnico. Então, quando o Pedrinho entra na SAF do Vasco, gente, não estou passando pano pro Pedrinho, só pro torcedor, para vocês me entenderem, só para quem não me conhece, não me acompanha no meu canal, lá nas eleições, eu era a favor do leve esse ano, porque eu acreditava que o Pedrinho não tinha projeto. E realmente o Pedrinho não mostrou nenhum projeto, mas na prática ele está fazendo e está arrebentando. Na minha opinião, ele está indo muito bem até agora. Tá indo muito bem. Porque o torcedor também tem hora que adora ser ingrato, né? Até pouco tempo atrás, o nosso medo era não cair. Foi só o Vasco ganhar alguns jogos aí, a gente ir pro meio da tabela e perde uma, duas, ninguém mais presta. Então vamos parar com essa síndrome também de ingratidão. Mas voltando ao assunto aqui, o Pedrinho, ele pegou um Vasco sem dinheiro no caixa, devendo luva para jogador, devendo direito de imagem, devendo comissão para empresário, devendo fornecedor, sem diretor disso, sem diretor daquilo, sem coordenador disso, sem coordenador daquilo, terra arrasada. O Pedrinho entrou, logo de cara ele uniu funcionários da SAF com funcionários do Associativo. Antes você ligava no YouTube, ou era Vasco TV da 777, ou a CRVG do Associativo. Agora todo mundo é uma coisa só. Todo mundo fala a mesma língua. Os funcionários dentro do Vasco não tem essa palhaçada. Ah, quem me paga é o Josh, quem me paga é o Pedrinho. Não, hoje em dia todo mundo é funcionário do Vasco. Pedrinho já começou fazendo isso. Pedrinho tirou a 777. Tá mantendo o salário em dia.
antecipando o dinheiro aí para receber do Shakhtar Donetsk, da venda que a 777 fez, e eles mesmos já tinham antecipado. Então, quando a gente fala assim, o Pedrinho tá enganando, o Vasco não tá contratando e não sei o quê. Desculpa, torcedor, ou você de repente não tá acompanhando o que tá acontecendo no Vasco, ou tá colocando o coração na frente da razão, sabe? Porque eu quero também que o Vasco traga mais jogadores, o Vasco vai trazer. Fiquem tranquilos, vão chegar reforços no Vasco. Vai chegar. Agora, uma coisa eu falo para você, torcedor e torcedora do Vasco. Todo respeito com as equipes que eu vou citar aqui, é só um exemplo, tá, gente? Mas uma coisa é o Vasco pegar o telefone, ou o olheiro, o empresário, para ligar pro Vila Nova, pro Sampaio Correia, pro Náutico, pro Brasil de Pelotas, pro Volta Redonda, sabe? É muito fácil, gente, para ligar aí para times aí de segunda, terceira divisão atrás de jogador. Aí chega jogador rapidinho. Aí você traz rapidinho 2 zagueiros, 2 meio-campo, um lateral, um atacante, um ponta direita. Você junta todo mundo. Você não salva um. Aí não adianta. Jogador que tá ganhando aí 5, 10 mil reais aonde tá jogando, para chegar no Vasco para ganhar 100, eles vão vir rindo na hora, mas não vão nem pensar 2 vezes para assinar o contrato. Agora, vai resolver o nosso problema? Vai jogar bola? É isso então que a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa, contratação de jogador grande leva tempo. Por que leva tempo? Porque requer altos valores envolvidos e requer vários times importantes atrás do jogador. Porque jogador bom tem um monte de time querendo. Jogador ruim, muito time não quer. É simples assim. Pega aquele cara que arrebenta de cozinhar na sua cidade. Fecha o olho aí agora, imagina a melhor comida que você já comeu na sua vida, o cozinheiro aí na sua cidade. Tenta contratar ele. Vê se vai ser fácil fazer ele sair de onde ele está. Tenta contratar ele. Ele vai querer no mínimo, mais do que ele já tem aonde ele está. E se o cara é muito bom, provavelmente ele já está num lugar bom, que já paga ele bem. Então já começa aí essa questão do valor. Então jogador é a mesma coisa. Jogador bom demora. Valor, empresário, cidade para morar, trazer a família, não sei o que, comissão, meta, contrato, quanto tempo de contrato, meu empresário quer isso, eu quero aquilo, o clube quer aquilo, e aí como é que faz? Cada um quer uma coisa, como é que nós vamos fazer para chegar no denominador comum, todo mundo falando a mesma língua, sabe? Então tudo isso requer tempo, requer uma das partes, de certa forma, ceder, um cede um pouco daqui, o outro cede um pouco dali. E aí a gente vai. Né, na manha, na calma. Agora, temos que aguardar. O Vasco tá no mercado, tá procurando reforço, tá mapeando, e eu já cravei para vocês aqui, vou cravar de novo. Vão chegar jogadores. Vão chegar. Tá? Não é promessa, não é conversa fiada, não é. Vai chegar zagueiro no Vasco. Vai chegar mais atacante. Essa é a expectativa. Se não chegar, gente, tá? É porque aconteceu um desastre muito grande. Se não chegar, tá? E vendo aí o Pedrinho trabalhando, a forma dele trabalhar, ele prefere demorar para trazer jogador, demorar a negociação com algum atleta e trazer jogador que resolve, do que sair negociando rapidinho e trazendo qualquer jogador. Um exemplo disso foi o Coutinho. Olha o tempo que demorou para o Vasco acertar com o Coutinho. Olha o tempo que demorou também aí para o Vasco desenrolar com o Souza. E embora o Souza já estava aqui no Brasil há um tempão. Né? O próprio Alex Teixeira, que estava sem clube. Claro que foi mais rápido, mas também demorou um pouquinho. Não foi ali, ligou de manhã, de tarde ele estava lá treinando. Porque as pessoas têm que entender que tem um empresário do jogador. Aí o empresário quer ver como é que é o contrato, leva para o advogado, aí o jogador quer ver. Aí às vezes o que o jogador quer o clube não quer dar e tem que colocar no contrato. E quando coloca no contrato vai para a mão de novo do empresário para levar para a mão do advogado para ver se está tudo certo. Então tudo isso demora. Então aguardem, gente, aguardem. O Vasco vai trazer jogador. Se trazendo de trazer jogador, alguns jogadores podem deixar o Vasco. A gente já vem falando isso para vocês. Rossi, Serginho, Praxedes. Alguns jogadores podem estar deixando o Vasco aí nessa janela. Até mesmo o jogador da base pode ser que o Eric Marcos seja vendido. Tem essa expectativa, tá? E olha só, Michael, ventilado aqui no Vasco, acertou sua saída lá do Al Hilal, na Arábia Saudita. Vocês sabem disso, né? A gente trouxe aqui no último sábado. Outra coisa, por isso que eu falo que vira um leilão. Ó quem tá na parada já.
Olha quem já tá na parada. Corinthians, Flamengo e Cruzeiro. Só esses três, mais o Vasco. Então, olha a briga pelo Michael. 4 clubes. Flamengo, Corinthians, Cruzeiro e Vasco. Olha a potência da briga aí, o tamanho da briga. Olha o tamanho da briga. Então, é por isso que o Pedrinho sai quando tem muita gente, muito time interessado no mesmo jogador. E o Pedrinho tá certo, porque não estamos falando aqui de um Neymar daqui, sei lá, de 5 anos atrás, 6 anos atrás. Não estamos falando, não, trazendo para o tempo de hoje, não estamos falando de um Bellingham, não estamos falando de um Mbappé, não estamos falando de um Haaland, não estamos falando de um Vinícius Júnior, sabe? Não estamos falando desses caras extra série, não. Estamos falando de jogadores bons, só, ponto. Bons jogadores, ponto. Aí por que você vai entrar no leilão para no final das contas, o jogador que poderia ganhar 300, 400 mil reais, que já é um salário exorbitante, enorme, você vai pagar no final das contas 1 milhão para o cara. E às vezes o rival entra na negociação justamente para tumultuar, ou para atrapalhar, vir para o Vasco, ou para inflacionar mesmo o jogador. Faz de propósito, tipo assim, vamos fazer uma proposta pro cara lá, só para mexer com a cabeça dele, e aí os outros estão desesperados por causa dele, e aí os outros vão cobrir a proposta, depois a gente tira o corpo. Os caras fazem isso direto, gente, no futebol. Fazem isso direto. Pega o telefone, aí, ô Michael, quanto que te ofereceram aí pra você jogar no Vasco? Ah, pô, me ofereceram 300 mil. Ah, então, aqui, nós vamos cobrir aqui, vamos pagar pra você 400, 350 mil. Mais isso, mais aquilo, mais 4 meses a mais de contrato que você vai ter aí. Pouco jogador já é um negócio enorme. Aí o jogador dá aquela balançada, aí o Vasco pula fora, aí chega outro time e oferece 500 mil por mês. Aí o primeiro time que fez isso para atravessar já pula fora, fala, não, tô fora. Aí o que ofereceu 500, morre com a roupa e paga. E aí? Pode ser que o cara chegue e arrebente com a boca do balão, e o cara pode chegar e ser só mais um no elenco ganhando meio milhão, aonde poderia estar ganhando 200. Então, é nessa situação que o Pedrinho fala, para não haver desespero, para não errar na contratação, para contratar pontual, um cara que queira estar no Vasco, um jogador que queira morar no Rio, que entenda o que é jogar no Vasco da Gama e que tenha qualidade. Não adianta o cara entender o que é Vasco, não adianta o cara querer jogar no Vasco, não adianta o cara querer morar no Rio e não querer jogar no Vasco. Não entender o que é o Vasco dentro de campo. O Vasco não é só um time da Série A, é um dos maiores do futebol brasileiro. Entendeu, galera? E olha só, o Mina, por exemplo, tá negociando com o Mina, não sei o quê. Olha, pode ser que pinte no Vasco, calando a boca de muito jornalista. Pode ser que realmente não, que continue lá na Itália. Assim como pode ser que pinte em outro clube aqui do Brasil. Mas não significa que o Vasco Lobo tomou o chapéu, não, porque é que eu tô falando pra vocês. Não dá pro Pedrinho fazer loucura. Porque aí o Pedrinho faz loucura agora, traz o Mina pra pagar 1,5 milhão por mês, só um exemplo, tá? Sendo que poderia pagar 500 mil pro cara, mas traz o cara pagando o triplo. Quando chega no meio do ano que vem, se o Vasco não arrumar nada, o Vasco tá com uma folha salarial de mais de 20 milhões de reais e sem dinheiro pra manter a folha salarial. E aí imagina o tamanho do problema. Isso é o que as outras gestões faziam, gente. Sair contratando de qualquer maneira. Você faz o contrato com o jogador de qualquer maneira aqui nas coxas, para pagar meio milhão pro cara, o cara chega aqui no Vasco e não recebe. Aí sabe o que vai acontecer? Vocês sabem o que vai acontecer? O cara não vai jogar. O cara não vai jogar. Ou então quando jogar vai ficar pé da vida. Vai começar a arrumar treta no treinamento, porque vai ficar sabendo que o fulano e ciclano recebeu e ele não. Então vocês entendem como é que é grave esse negócio? Não é só sair contratando, não é videogame. Entendeu, galera? O Vasco vai trazer jogador. Eu cravo isso pra vocês. O Vasco vai trazer, tá? E vai chegar zagueiro, e vai chegar zagueiro bom, tá? Não é só eu que tô falando isso, o Edmundo já falou isso, tá? O próprio presidente do Vasco, Pedrinho, já falou isso. E eu tô falando aqui agora, o Euriquinho falou isso, e eu tô falando, vai chegar um grande jogador no Vasco pra zaga. Quem é esse jogador? Não sabemos, não sei, não tem conhecimento, mas o Vasco está buscando jogador de uma prateleira acima do que já tem no elenco para a zaga. Ah, mas como é que vai pagar o Álvaro Silva? Do mesmo jeito que pagava o Medel. Medel ganhava 1,3 milhão por mês aqui no Vasco, então dá para pagar em um jogador de altíssimo nível, sim, é só mapear no mercado que dá e o Vasco está mapeando.
Fiquem tranquilos. E a questão do Michael, se tiver que ser do Vasco, vai ser. Se não tiver, vida que segue e vambora, galera. Não existe só uma estrela no céu, não tem só uma Maria no mundo, nem só um atacante aí no meio do futebol. Não veio ele, vida que segue, tá, galera? Agora deixa eu falar com vocês aqui, mudando de assunto, sobre a SAF do Vasco, sobre a venda da SAF. Muito se pergunta assim, o que é da 777, Álvaro Silva? A 777 manda alguma coisa? Não manda? Aí alguns perguntam assim, e a E-Cape? Onde que entra a ACAP ou a E-Cape? Que empresa é essa? De onde veio essa empresa? Onde que entra essa E-Cape nessa situação? Aí tem outros que se perguntam, e esse acordo na justiça? Para que esse acordo? Né? Outros perguntam também, por que o processo na justiça? Não precisava disso e não sei o quê. Tem gente que pergunta assim, para quem vai o dinheiro da venda se o Vasco vender agora esses 31%? Né? Aí outros perguntam, e quem comprar a SAF do Vasco vai ter obrigação de colocar o aporte? Calma, eu estou aqui para ajudar você a entender o que está acontecendo no Vasco. Então vamos aqui, colocar atenção nesse assunto, muito importante. Primeira coisa, meus amigos, o que é da 777, o que é do Vasco, se tratando da SAF do Vasco hoje, nesse finalzinho aí do mês de julho de 2024. Hoje, 69% das ações da SAF são do Vasco, tá, torcedor? 31% é da 777. Entenderam? Álvaro Silva, e a E-Cape, aonde entra? É o seguinte, gente, a 777 pegou muito dinheiro emprestado com a E-Cape, mas muito, e não pagou, assim como pegou também com o grupo Landerhall, lá na Inglaterra. Só que a E-Cape foi para o pau, foi para a justiça, venceu a ação judicial, tá? Com isso, a justiça ordenou a 777 a pagar a E-Cape. A 777 não tinha condições de pagar a E-Cape em dinheiro. O que eles fizeram? Eles deram o controle da 777 para a E-Cape no primeiro momento. A E-Cape contratou uma empresa de reestruturação para tentar reestruturar a 777. Com isso, a E-Cape vai pegar os ativos da 777 no mercado. O que é isso, Álvaro Silva? Por exemplo, os 31% da SAF do Vasco é um ativo da 777. O percentual deles lá no Standard de Liège é outro ativo. O percentual deles no Red Star Paris é outro ativo. Né? O controle, por exemplo, da 777 na Liga Britânica de Basquete é outro ativo. Então, quem está controlando hoje as operações da 777 no mundo afora é a E-Cape. Tá? Só para ficar claro. E a E-Cape, juntamente com o Pedrinho, o Vasco, entraram num acordo, porque tem um processo correndo aqui na Justiça do Rio de Janeiro, na quarta vara comercial aqui do Rio, tá, meus amigos? E nesse processo, é o processo que deu o controle acionário para o Vasco. A E-Cape pediu para o Pedrinho, para o Vasco, olha, tem como pausar o processo aí? Se pausar o processo, a gente abaixa o valor da venda para vender logo esse percentual. No caso, a E-Cape, tá, gente? Aí nós recebemos o nosso, isso é a E-Cape falando, tá? Só uma conjectura. Nós recebemos o nosso e vocês aí do Vasco continuam a vida de vocês com o outro investidor e a 777 sai da jogada e nós também. Tá, torcedor? Então, basicamente é isso. A E-Cape, ela tá na parada para receber o que é dela, que a 777 não pagou para ela também, tá? É isso que está acontecendo. Então, a E-Cape visa um acordo junto com o Vasco, nesse acordo na justiça, facilitando tudo para alguém chegar e comprar esses 31%. Álvaro, então para quem vai o dinheiro desses 31%? Para a E-Cape. Tá, torcedor? A 777 pediu 120 milhões de dólares, algo em torno de 600 milhões de reais. A E-Cape e o Vasco entendem que dá para vender esses 31% por um valor mais barato do que 600 milhões de reais. Isso atrapalha o Vasco? Não, gente, não atrapalha em nada, porque esse dinheiro não viria para o Vasco. Esse dinheiro iria para a mão da 777 e agora esse dinheiro, teoricamente, vai para a mão da E-Cape. Tá? Só que como a E-Cape entende que ela quer vender logo, ela quer se livrar desse problema logo, e ela não quer também esse processo na justiça por muito tempo, por encargos judiciais, para você manter um processo nessa magnitude, são valores estratosféricos, então ela quer vender logo e sumir daqui. Entenderam? Por isso que a E-Cape fez o acordo com o Vasco para vender a parte deles mais barato.
Ô Álvaro, então essa outra empresa, vamos chamar de empresa X, tá, gente? Digamos que a empresa X comprou os 31%. Comprou 31%, 777 e a equipe não tem mais nada a ver com o Vasco. Só para vocês entenderem. A empresa X, por exemplo, comprou esse 31%. Ô Álvaro, a empresa X vai colocar aquele aporte de 270 milhões de reais aqui no Vasco? Não. Por que não, Álvaro Silva? Porque esse contrato, nesse molde, era do Vasco com a 777 Partners. A partir do momento que esse contrato está sob júdice, está na justiça e o juiz em 2 instâncias já deram decisão a favor do Vasco, com isso, hoje esse contrato não está em vigência mais. Esse acordo de acionistas foi suspenso, ele não está mais em vigor, tá, gente? Só para vocês entenderem. Quer ver um exemplo? Se até setembro o Vasco e a equipe não arrumarem comprador para esses 31%, a equipe não tem obrigação e não vai colocar 270 milhões de reais na SAF do Vasco de aporte. Esqueçam, apaguem esse contrato antigo de aporte da sua cabeça, torcedor. Apague esse contrato antigo. Sabe por quê? O Pedrinho quer que a empresa X, por exemplo, que comprar esse 31% da SAF do Vasco, o Vasco, junto com essa empresa X, vão fazer um novo contrato de SAF. Outros moldes, outras obrigações de ambas as partes. Esqueçam aquele primeiro contrato com a 777. Põe uma pedra em cima daquele contrato. Para aquele contrato voltar à vigência, a 777 teria que ganhar na justiça, recuperar o controle dos 70% da SAF, para ela voltar aí a ser dona dos 70% e aí sim eles fazerem um aporte. Coisa que o torcedor do Vasco quase ninguém quer. Eu particularmente não quero que eles façam isso, que eles comprem, que eles ganhem na justiça essa causa para ter que colocar esses 270 milhões. Porque é igual vender a alma aí, né? É igual fazer pacto com coisa ruim aí. É a mesma coisa, né? Toma lá, dá cá. Não quero esse dinheiro da 777 aqui no Vasco. Eu, pelo menos, não quero. É um engana-trouxa do caramba. É um tal de colocar 270 hoje para daqui 6 meses tirar 500. Tá? Vão por mim. Me acompanhem que vocês vão se dar bem. Então, assim, o intuito do Vasco e da equipe hoje, tá, torcedor? Para ficar bem claro, é arrumar um outro investidor num valor mais baixo de mercado para esse investidor ser o novo parceiro da SAF do Vasco. A ideia do Pedrinho hoje é que o Vasco não deve vender mais do que 51%. Ô Álvaro, então o Vasco vai continuar mandando? Isso, essa é a ideia, do Vasco continuar mandando na SAF. Ô Álvaro, mas você acha que vale a pena alguém investir milhões e milhões e milhões num clube onde não vai mandar? Vale. Vale, gente. Tem muita gente que investe bilhões, por exemplo, em um percentual muito menor em ações da Petrobras, em ações da Vale, em ações da TAM, em ações de N empresas, da Coca-Cola, da Nike. Tem gente que investe aí muito dinheiro para ter 1% dessa empresa. Não vai mandar em nada. Só que na hora de... Tem os altos e baixos, só que na hora que pega na veia um alto, se arrebenta de ganhar dinheiro. E um clube de futebol é a mesma coisa. Você vai gastar agora pagando dívida, você vai gastar agora no royalty para comprar o percentual da SAF, você vai gastar daqui a pouco para montar time, você vai gastar para isso e para aquilo. Mas chega uma hora que não precisa mais gastar, todo o seu investimento vai começar a gerar fruto. Que fruto é esse? Título. Você começa a ganhar campeonato, disputar final, ganhar campeonato, disputar final, ganhar campeonato, disputar final. O patrocinador que te pagava 3x vai querer te pagar 10x. Se você vendia 5x de camisa, você vai vender 30x de camisa no ano. Se você tinha um estádio para 5x de pessoa, você vai querer dobrar a capacidade do seu estádio. Se você tinha 100 mil torcedores, você vai ter 300 mil torcedores como sócio torcedor no seu quadro. Então tudo isso muda no automático. Aquele investidor que investiu, que acreditou no clube lá atrás, quando o clube começa a colher os bons frutos, ele vai colher e vai colher bonito também. É muito simples, a conta é essa. É muito básico. Ah, o cara ficou aqui 5 anos e viu que não valeu a pena, não é aquilo. Ele coloca a venda e pelo menos o que ele gastou ele tira. Ele não toma prejuízo, porque nós estamos falando de um clube gigante de futebol. É isso que a gente está falando. É por isso que grandes grupos de investidores compram clubes pequenos. Para pegar um clube pequeno, barato,
para deixar ele competitivo, brigando lá em cima, depois vende ele por 10 vezes mais, 20 vezes mais, ou então fica com o clube e ganha um monte de dinheiro, rios e rios de dinheiro. Vocês entendem? Então, não acho que é bem por aí que quem comprar vai querer mandar no Vasco. Não acredito que é bem por aí, não. Não acredito, tá? Mas se isso acontecer, eu não concordo. Não sou a favor do Vasco aí mais uma vez ficar submisso, abaixar a cabeça para qualquer gringo que vem de qualquer parte do país aí, não entendem nada do DNA de ser Vasco, né? E fazer do nosso Vasco uma empresa como outra qualquer aí. Não, aí não. Aí eu não concordo, tá bom, galera? Então, tudo esclarecido, todos os pingos nos is para vocês entenderem tudo que tá acontecendo, tá, galera? E olha só, eu vou ficando por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!